Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM, até às 10 da noite. Boa noite! A partir de agora você acompanha o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria. A gente segue aqui, no 107.9 até às 10 horas da noite, com assuntos relacionados com o escotismo. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos! Boa noite, Ana. Colaboraram para a edição deste programa Augusto Guindel, Gerry Oliveira, Vitor Juncker e Micaela Ferraz. Na técnica, Jonathan Ferreira. Entre os destaques de hoje, entrevista com o William Nickel sobre o ramo escoteiro. Diversos cursos de formação estão com inscrições abertas no estado. A atividade regional do ramo escoteiro reúne jovens de todo o estado. E vamos conhecer sobre escoteiros da cidade de São Pedro do Sul. O programa Sempre Alerta conta com o apoio cultural do Espaço Gráfico, impressão ao seu alcance. Entrevista da semana. Logo, logo, as atividades escoteiras recomeçam na maioria dos grupos. Para os nossos ouvintes conhecer ainda mais sobre esse movimento, vamos apresentar cada ramo e suas características. No movimento escoteiro, os participantes são divididos em 4 ramos, de acordo com a sua idade. Hoje, o convidado William Nickel, do grupo escoteiro Tupaciguara, vai nos apresentar o ramo escoteiro. Boa noite, William. Vamos começar com uma apresentação básica sobre as características do ramo. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. Então vamos falar um pouquinho sobre o ramo escoteiro. A gente trabalha com jovens dos 10 anos aos 15 anos, né? A nossa faixa etária. Jovens que vêm do ramo lobinho e que depois partem para o ramo sênior. Também atuamos ali com jovens que ficam dentro dessa faixa etária, alguns jovens do ramo lobinho que estão com 10 anos, estão com um desenvolvimento muito grande, ou jovens do ramo escoteiro que já estão com um desenvolvimento muito grande aos 14 anos e meio. A gente também já transfere ele para o outro ramo, né, para o ramo sênior, e é basicamente nessa faixa etária que a gente trabalha. E a gente tem uma quantidade, né, um número limite de cada equipe e cada sessão, né? Isso, a gente tem uma quantidade de jovens, limite, assim. As patrulhas, né, que são as formações do ramo escoteiro, elas são de 6 a 8 escoteiros. Às vezes a gente coloca como limite mínimo 4, mas o ideal seria trabalhar com 6 escoteiros numa patrulha. E por tropa, né, a gente coloca 4 patrulhas e nas patrulhas, somando todos os jovens daí, a gente tem 32 jovens por tropa. Acontece às vezes da gente ter um pouco mais de jovens, até por não ter como abrir outra tropa para não ficar deslocado, mas isso é normal, não tem muito o que fazer. E nós sabemos que são jovens, né? E tem um marco simbólico, uma ênfase que é aplicada no ramo. Poderia nos falar um pouco sobre isso? A gente tem esse tema aí, como vocês dizem, um marco simbólico, que é um grupo de amigos explorando novos territórios em busca de aventura, né? E é basicamente bem o que diz, um grupo de amigos explorando novos territórios em busca de aventura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles saem, então, no morro, no fim de semana e adentram dentro do mato para procurar animais? Eles podem fazer isso, não tem problema nenhum. A gente faz atividades que sejam bem diferenciadas nessa questão, que eles busquem se conhecer, busquem conhecer os amigos deles, busquem conhecer também ambientes novos, pessoas novas, atividades novas. E sempre a gente coloca pitadas de aventura, porque o ramo escoteiro ele é um ramo limitado, não é um ramo tão aberto que nem o ramo sênior. Então a gente tem que saber o limite dos jovens, o nosso limite, os limites do ambiente. E é bem isso daí mesmo, o grupo de amigos procurando aventura. Sim, e dentro dessas aventuras e atividades, existem muitos jogos. Qual é o método escoteiro aplicado no ramo para se desenvolver os jogos? Quanto ao método escoteiro, a gente tem basicamente um método que é infalível, que a gente trabalha desde os lobinhos até o pioneiro, até o chefe. Na real, toda a tua vida escoteira, tu trabalha ele, que é o método de aprender fazendo. Então, tem outros métodos, assim, que o pessoal diz também, que tem durante a formação
do chefe, né, que a gente é indicado a aplicar para os jovens, mas se tu olhar bem, assim, todos os métodos, eles aplicam teoria, aplicam prática, e da soma dos dois, tu tira ali o que é bom, né, e sempre entrega para o jovem. Então, resumindo, ele aprende fazendo. Como aprender fazendo? Ele aprende fazendo na prática um nó, ele aprende fazendo na prática uma pioneiria, uma comida, um atendimento de socorro, ele aprende na prática também com jogos democráticos, aprende legislações, aprende tudo, ele consegue aprender tudo na prática. E dentro dentro do método escoteiro, né, a gente tem também as progressões. E tu falaste agora sobre a busca por aventura, né? Essa idade é uma idade que cativa bastante as atividades de aventura, né? E a gente tem, então, a pista, trilha, rumo e travessia, que seriam as 4 etapas da progressão do jovem, né? Então, como que eles fazem, vamos passar para os nossos ouvintes, como que eles conquistam essas etapas? Então, Marcos, como tu estava falando sobre as progressões, pista, trilha, rumo e travessia. A gente costuma, né, aplicar as progressões, busca aplicar as progressões não por tempo, não por idade, e sim pelas competências. Dentro das progressões, elas possuem itens que tu tem que fazer, né, que o escoteiro tem que fazer, individual e com a tropa. E esses itens, ao completar eles, tem lá pré-definido no programa do jovem, é um mapa de progressão, né? Ele consegue conquistar a progressão. A gente começa com a progressão de pista, normalmente a gente começa entregando ela na promessa. Então, toda a progressão de pista a gente tenta fazer antes do jovem se promessar. Para quê? Para ele já entrar buscando um outro objetivo, um objetivo maior, já entender um pouco mais do movimento escoteiro, porque as atividades da progressão de pista, elas são mais introdutórias mesmo, elas não buscam ser tão avançadas. E aí, depois da progressão de pista, a gente determina como um tempo mínimo, tudo depende de chefe, tudo depende de grupo, às vezes 6 meses, às vezes um pouco mais, 8 meses, tudo depende da idade que o jovem entra também no ramo escoteiro. E a partir daí ele começa a fazer os itens da progressão de trilha, assim como ele faz junto os itens da progressão de rumo e travessia. Isso independente, ele pode fazer progressões, as atividades das progressões tudo misturado para depois focar nas que faltam para receber, ou simplesmente, se o calendário dele ou do ramo, da tropa dele for bem misturado, a gente substituir umas atividades por outras, né? No caso, isso acontece bastante porque a gente não tem como seguir o nosso calendário assim de acordo com a progressão, e daí aproveitar a quantidade de itens que foi utilizado, por exemplo, na de rumo ou na de travessia, para entregar a progressão de trilha para ele, né? Então isso pode acontecer também. E aí também vai continuando dando um tempo, pula para a progressão de rumo, como também daí por último ele vai para a progressão de travessia. Eu falei agora pulo, não no sentido de pular uma progressão, mas isso também pode ocorrer. Do jovem, por exemplo, estar com desenvolvimento muito avançado, ou vir, por exemplo, do ramo lobinho e receber direto a progressão de trilha. Também pode acontecer, a gente não tem como deixar ele ali dentro no ramo escoteiro com uma progressão de pista, sendo que ele, por exemplo, já é um lobinho Cruzeiro do Sul. Mas tudo isso depende do ambiente que ele tá situado. Depende então, do método que o escotista vai levar também, né? Isso, depende muito do método que o escotista vai levar. Um exemplo bom disso, bem fácil de situar, é aquele lobinho que tá com 10 anos, tem 1,60 m, tá fora da alcateia, já não se encaixa mais dentro da alcateia, e ele já é Cruzeiro do Sul. E não vamos esperar até os 11 anos para passar ele pro ramo escoteiro. Vamos integrar ele no ramo escoteiro. E ele tá se destacando muito bem, se integrou bem. Não vamos largar a progressão de pista para ele, sendo que ele já cumpriu recentemente já conseguiu vários requisitos da progressão. Vamos largar a progressão de trilha para ele, vamos dar mais um incentivo para ele. E a gente, além das progressões, no momento que vai avançando, só trazer um número que são pista e trilha, são 36 competências, né? E rumo e travessia são mais 36 competências. E essas competências são características que o jovem tem que alcançar, né? Como tu falaste agora.
Além disso, também tem as especialidades e o que a gente já até falou em outros programas, e também os distintivos especiais, né? O que são, por exemplo, os cordões? A gente já falou alguns momentos aqui, o cordão verde e amarelo, o cordão vermelho e branco, e o grau máximo que o jovem pode chegar, que é a lis de ouro, né? Como que eles conquistam esses distintivos especiais? Então, Marcos, quanto à lis de ouro, que é o objetivo máximo de um escoteiro aí que entra numa tropa escoteira, ela começa na tua promessa, né? Tu faz a tua promessa, daí depois da promessa, tu já começa com o primeiro passo da lis de ouro, segundo passo daí seria, né? Que é a progressão pessoal, distintivo de pista. Depois do distintivo de pista, vai pra trilha, depois rumo, depois travessia. Quando o escoteiro ele chega no distintivo de travessia, ele já pode estar com cordões de eficiência, cordão verde e amarelo ou um cordão vermelho e branco. Às vezes acontece do escoteiro ter distintivo de trilha, né, que é o segundo na classificação, e já ter vermelho e branco, pode acontecer. Como ele pode estar pode ter nem feito ainda, como ele pode já estar no verde e amarelo. Como eu estava dizendo, é tudo adaptável, tudo é adaptável ao escoteiro. Então vamos seguir na ordem ali. Pista, trilha, rumo e travessia. Digamos que na progressão de trilha, a segunda, né, ele já está com cordão de eficiência, que seria o cordão verde e amarelo. O que é exigido para o cordão verde e amarelo? O cordão verde e amarelo, ele pede que o jovem, ele é concedido, né, pela diretoria de nível local, proposta por escotistas da seção ao jovem, especialmente recomendado pela corte de honra da sua tropa, que possuía pelo menos 6 especialidades em qualquer nível, distribuída nos 5 ramos de conhecimento. Então, durante toda a vida escoteira dele ali, no ramo escoteiro, ele vai conquistar especialidades. Só que tem algumas especialidades que são específicas para algumas conquistas, né? Para o cordão verde e amarelo, ele não está exigindo não está tendo nenhuma exigência de especialidades. Isso a gente vai falar de novo mais para frente. Bom, o que mais que ele vai conquistar? Também tem as insígnias de interesse pessoal, que são a insígnia do Cone Sul, insígnia mundial do meio ambiente, a insígnia da lusofonia e a insígnia da ação comunitária. Também temos a insígnia do aprender aqui, que não... Uhum. Que é mais uma insígnia aí que veio para somar nessa progressão. São, bem como diz, insígnias de interesse especial, né? E pessoal, o jovem ele vai buscar conquistar essas insígnias. Tem itens delas ali que entram dentro do tema do ramo, que para buscar novas aventuras, buscar novos conhecimentos. Mas é que eu mais vejo assim que é direcionada, as duas que a gente mais direciona o jovem é a insígnia do Mundial do Meio Ambiente, que ela é uma insígnia obrigatória, né? O jovem vai ter que tirar para conquistar a lis de ouro. E a segunda é a de ação comunitária, que normalmente tem as atividades de ação comunitária anual propostas pela OIB. Como está dentro do calendário do grupo, o jovem normalmente vai ter que conquistar essa insígnia, que são itens bem fáceis, assim. Não vou entrar muito em detalhes dentro das outras insígnias, porque são temas, assim, bem amplos para a gente comentar. Bom, das especialidades. São 5 áreas de conhecimento: habilidades escoteiras, desportos, culturas, serviços, ciência e tecnologia, divididas no nível 1, 2 e 3 dentro delas, das especialidades, né? E o jovem vai conquistar de acordo também com a progressão da tropa, com a progressão pessoal dele, né? Da patrulha dele. Isso é muito... A especialidade, como diz, ela é uma especialidade, ela é muito pessoal, muito local, ela não é genérica. Lógico que, como a gente está no ramo escoteiro, digamos, modalidade básica, a gente vai focar mais em atividades de acampamento, mais em atividades de pioneiria, mais em atividades mateiras, mas... Um grupo escoteiro do mar vai focar mais em atividades aquáticas, por exemplo. Então, a gente consegue identificar esse padrão assim. Porém, um jovem do grupo escoteiro da modalidade básica, ele pode simplesmente fazer uma especialidade de canoagem, por exemplo. Isso não vai fazer dele tá saindo da modalidade básica e tá indo para os escoteiros do mar. Não quer dizer, é a especialidade dele. Ele traz, por exemplo, o que é pessoal dele, da vida pessoal dele, para dentro do movimento escoteiro, conquista aquilo com orgulho e mostra para os outros que é um item, ele é diferenciado, que ele é diferente, que isso faz bem para ele, e todo esse conhecimento ajuda em outras atividades. Então, das especialidades, não vou citar muitas aqui, mas habilidades escoteiras, pioneiria,
acampamento, que é a antiga especialidade de acampador, né? De esportes, canoagem, mountain bike, ciclismo, natação, cultura, as especialidades da história no geral, história brasileira, história local, história da guerra, tem várias especialidades novas aí que surgiram. Artesanato, que é uma das especialidades que o pessoal mais tira aí dentro dos grupos escoteiros. Especialidade de serviços. Essa área aqui é uma área muito legal, que ela... eu vejo ela como uma área que integra bastante a família e pessoas assim que tenham interesse em ajudar o movimento escoteiro, mas que não querem ser escoteiro, porque bastante dos itens delas exigem especialistas na área. Por exemplo, a especialidade de... Vamos mudar aqui. Especialidade de pedreiro. A gente pode trazer um mestre de obras para passar um pouco da experiência dele para o jovem. Nisso, o grupo pode aproveitar para consertar alguma coisa, construir alguma coisa, e o jovem já tira a especialidade, querendo ou não, ajuda ele até em casa. Ele pode a casa dele pode estar em reforma, ele pode auxiliar. Então, é bem legal. Especialidade de arquitetura, por exemplo, também. É uma especialidade que também pede, ou é indicado, né? Algumas coisas os itens não pedem, mas o chefe vai lá e acrescenta para também integrar. Trazer um arquiteto pro grupo escoteiro para falar um pouco, para explanar um pouco sobre a especialidade também é muito bom. E daí, por último, a gente tem também o ramo de especialidades de ciência e tecnologia, que também é bem amplo, assim. Ele pega a parte mais intelectual, assim, mais... ele exige mais uma dedicação a mais do jovem, né? Porque aqui é um ramo que ele precisa muito de conhecimento teórico, conhecimento prático também. Ele precisa focar muito dentro da especialidade para ele conquistar. Como, por exemplo, a especialidade da informática. É uma especialidade bem complexa, assim, né? Para um escoteiro, que um escoteiro normal, assim, não conseguiria conquistar ela dentro do grupo se não tivesse um auxílio ou não tivesse um conhecimento antes do movimento escoteiro, né? E até pelos itens que são bem longos, assim, e bem exigentes. Mas com um pouco de dedicação, qualquer um consegue fazer. Qualquer escoteiro, até um lobinho consegue fazer. Tanto no nível 1, nível 2 ou nível 3. Feito isso, passamos pelas especialidades, né? Vamos falar um pouquinho das insígnias da modalidade. Assim como o movimento escoteiro é dividido em, praticamente, aqui no Brasil, né, dividido em 3 modalidades, modalidade do ar, modalidade do mar e modalidade básica, a gente tem 3 insígnias de modalidade: insígnia de grumete, insígnia do aviador e insígnia do explorador. Tá, mas eu tô num grupo escoteiro da modalidade básica, eu posso tirar a insígnia de aviador? Pode, nada impede de tu tirar, assim como tu pode tirar a insígnia de grumete. Como eu disse, tudo isso vai do teu interesse pessoal, porque as insígnias da modalidade, ela tem pré-requisitos, como por exemplo, ela é concedida pela diretoria de nível local escoteiro, que possui 3 especialidades relacionadas à modalidade básica, pelo menos no nível 2, dentre as seguintes. Daí ele lista ali um monte de especialidades. Ele pede com que o escoteiro tenha insígnias especialidades, né, da modalidade básica para conquistar a insígnia de explorador. Na de aviador, ele já pede 3 especialidades relacionadas à modalidade do ar. Ou seja, se for um escoteiro da modalidade básica que curte aeromodelismo e astronomia, ele pode simplesmente conquistar a insígnia do aviador. Isso não quer dizer nada. O que eu vejo bastante nos grupos é que o pessoal direciona direto para a insígnia de explorador, porque o grupo é da modalidade. Então, o jovem fica meio bitolado quanto a isso. Mas não, ele tá bem livre para fazer o que ele quiser. Então, antes da lista de ouro, os cordões. Os cordões, o verde e amarelo, como eu já tinha falado, ele não faz nenhuma exigência. Então, é de acordo com ele simplesmente pede que o jovem seja indicado. É simplesmente de acordo com o desempenho dele, né? Seria o interesse e desempenho dele, né? Durante a tropa. Já o cordão vermelho e branco, ele exige também uma indicação. Mesma coisa, nível local, tropa. Daí, ele precisa de pelo menos 2 especialidades, qualquer nível, distribuída nos 5 ramos de conhecimento. Dentre elas, possuir a especialidade de primeiros socorros no nível 2 e mais 3 especialidades do ramo de conhecimento de serviços, todas no nível 2. Tem grupos que exigem alguma coisa a mais. Por exemplo, um grupo pode exigir que o escoteiro, para ele ter o cordão vermelho e branco, ele tenha a especialidade tal. São místicas, isso varia muito. Feito isso, o escoteiro está apto para receber a lista de ouro. Tá, mas ele compra o distintivo, ele recebe? Não é bem assim. Ele tem que ser indicado pela patrulha. Depois que ele ser indicado pela patrulha, ele vai ser indicado pela tropa.
Depois que ele ser indicado pela tropa, seguindo a ordem, né? Ele vai ter que ser indicado pela corte de honra, que é formado pelos monitores, né? Ou submonitores também. Depois disso, ele vai ter que ser indicado pelo grupo escoteiro. Depois do grupo escoteiro, ele vai ter que ser indicado pelo distrito escoteiro. Depois disso, ele vai para a região. E depois da região, vai para a nacional. Então, é um processo bem amplo para conseguir o distintivo de grau máximo, que é o Lis de Ouro. Se num desses processos falhar, voltar alguma coisa, tá faltando algum item, volta pro chefe, escoteiro nem fica sabendo. Continua aplicando aquilo lá, e aí depois disso, segue todo o processo novamente. Isso serve também para... o escoteiro tem todas as competências, todos os distintivos, mas não tem um bom comportamento, por exemplo. Por isso, essas recomendações de cada instância, né? Exatamente isso. Comportamento. Também, né, comportamento. Porque, às vezes, o jovem ele tem 12, 13 anos, ele já cumpriu todos os itens. Não se larga, não se entrega, não deixa ele conquistar a Lis de Ouro para ver se ele vai ter um amadurecimento maior. Então, a gente segura, né, e vai vendo, às vezes, larga o processo tranquilo e vai. Para ver se não vem alguma recomendação de cima, por exemplo, do distrito, da região, da nacional, sobre o comportamento, sobre outros itens do jovem. Da própria corte de honra também. Da própria corte de honra, que é o que mais acontece, na real. É o que mais acontece. Vindo do próprio grupo, direto do grupo. Então, a gente segura, sim, mas tudo depende. Tem escoteiros que são Lis de Ouro com 12, com 13 anos, como tem escoteiros que são Lis de Ouro com 15 anos. Saindo do ramo. A última atividade deles é a entrega da Lis de Ouro. Então, tudo isso depende. E após vinda nacional, fica no grupo e também pode ficar retido mais um tempo. O meu ficou retido um mês dentro do grupo escoteiro. Quer dizer que tu não tinha um bom comportamento, William. Tava no Jamboree. Sim. Tava no Jamboree. Falando em Jamboree, agora que tu colocou, são várias atividades, né? Vários itens que a gente precisa, que o jovem precisa para alcançar o grau máximo. E o mais interessante dessa progressão, que para o nosso ouvinte que não está vendo o fluxograma que a gente tem aqui na nossa frente, pode ser um pouco complicado, mas olhando ele é bem mais simples, né? E essas conquistas acontecem durante todo o período dele na tropa escoteira, né? Independente de se ele já tem, como tu falou, se ele já tem o cordão vermelho e branco logo que entra na tropa escoteira, ele ainda assim tem outros itens que ele pode conquistar, que ele pode ir atrás, correr, fazer projetos. E só trazer também que essa insígnia de interesse pessoal, da insígnia do meio ambiente, de ação comunitária também é o que nos alimenta o nosso bloco Boas Ideias, né? Então, eles fazem projetos, desenvolvem e a gente traz aqui para a rádio também. Mas como tu colocou sobre o Jamboree, quais as atividades mais frequentes do ramo escoteiro destinado para essa idade, né? Atividades mais frequentes para o ramo escoteiro. Também, eu gosto de dizer que tudo é muito adaptável, tudo é muito variado. Como, por exemplo, dar um exemplo bem simples aqui, não vamos fugir muito do nosso distrito. A gente tem uma atividade náutica, né, que é o Jangadão, em fevereiro, no dia 24 de fevereiro, vai ser num sábado. Esse final de semana, inclusive. Essa atividade, ela é uma atividade náutica desenvolvida manhã e tarde, aprendizado de montagem de jangada até navegação. E no fim do ano a gente vai ter uma outra atividade em agosto, 4 e 5 de agosto, do ramo escoteiro, um acampamento que vai ser um curso de monitores. Vai ser uma escola de monitores, né? As atividades, elas são muito amplas, tudo depende do ramo, tudo depende da tropa. Mas vamos dar um exemplo bem simples. Tem tropas que gostam de fazer mais jogos. Tem tropas que pegam um livro de jogos e todo sábado a atividade delas é baseada em jogos. Daí o chefe aplica a progressão dentro dos jogos. Como tem tropas que seguem um programa fixo, pré-determinado, com mais atividades práticas. E aí no intervalo das atividades, né, se coloca os jogos, quebra-gelos, como o pessoal gosta de falar. Como tem tropas que nem fazem atividades assim, simplesmente saem para acampar, simplesmente saem para fazer jornada. Tudo isso depende da chefia, tudo isso também depende do desenvolvimento dos jovens e depende da adaptação deles, depende se eles gostam ou não disso. Então
faz as atividades é o chefe. A não ser quando, como a gente estava falando do Jamboree, né? Quando é um Jamboree. E daí o Jamboree ele tem as atividades definidas lá, o jovem vai ter que fazer aquilo. Eles buscam dentro da progressão dos jovens colocar atividades, como por exemplo, de pintura, atividades de artesanato, alguns jogos até que não são escoteiros para integrar o pessoal, algumas atividades de aventura, como por exemplo escalada, rapel. Então, em atividades assim, né, que são atividades montadas pela Nacional para um grande público, eles tentam pegar tudo aquilo dali. A gente vai para essas atividades e inclusive volta com muito conteúdo bom, né? Troca muitas experiências com os chefes e vê as próprias atividades para trazer para os jovens. Então, é muito amplo, é muito difícil de dizer assim, a gente faz isso. Não tem como dizer, porque num grupo é uma coisa e no outro grupo é outra coisa. Realmente são atividades bastante diversificadas, né? Então, William, a gente tem pouco tempo no quadro entrevista, né? Mas muito obrigado pela tua participação aqui no programa, falando sobre o ramo escoteiro. E seja convidados mais vezes. Muito obrigada pela entrevista, foi muito bom. Espero que os ouvintes tenham entendido um pouco mais sobre esse ramo, que é bem extenso. E volte sempre, obrigada. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Ana Júlia, pela oportunidade. E só deixando um recadinho aí pro pessoal. Pode parecer tudo muito confuso, pode parecer tudo muito amplo, assim, mas depois que tu tá dentro, tu entende. Tu vai seguindo o fluxo e tu chega no final, tu conquista a Liz de Ouro. Então, um recado aí pros escoteiros que estão ouvindo, os lobinhos, aspirantes a escoteiros, né? Que continuem nessa caminhada aí, que não é difícil de conquistar a Liz de Ouro se é o objetivo de vocês. E caso não conquistem também, tem outros objetivos. Viver o ramo escoteiro é melhor do que conquistar um distintivo. Isso que eu tenho para dizer para vocês. Finalizamos agora o quadro Entrevista da Semana. Sugira uma pauta através da página facebook.com/escoteirossm. E agora, mais uma música escoteira e um rock gaúcho. Nós já voltamos com os destaques dos grupos escoteiros e boas ideias. Avançam as patrulhas ao longe, avançam as patrulhas, cantando com valor. Lá ao longe, juntos escalemos a montanha altiva, juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sobre a nossa frente voam majestosos sob o céu de anil. Com a mochila ao ombro, lá ao longe, com a mochila ao ombro, a tropa já partiu. Lá ao longe, juntos escalemos a montanha altiva, juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sobre a nossa frente voam majestosos sob o céu de anil. Se avisto acampamento, lá ao longe, se avisto acampamento, por causa do fogão. Lá ao longe, juntos escalemos a montanha altiva, juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sobre a nossa frente voam majestosos sob o céu de anil. Avistam-se as barracas, lá ao longe, avistam-se as barracas, douradas pelo sol. Lá ao longe, juntos escalemos a montanha altiva, juntos escalemos o seu pico azul. Os falcões somente sobre a nossa frente voam majestosos sob o céu de anil. Se quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Te fiz um rock, Melissa, pode crer que é sobre amor. Mas eu não sou publicitário e a minha avó é de Bagé. Eu te escrevi uma carta cheia de frases de impacto. Se precisar alguma coisa, é só pedir que eu faço. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir.
teus olhinhos puxados. É sobre a tua pele branquinha, pronta pra ficar morena. Se não tiver como ir pra praia, não precisa nem estalar os dedos. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo eu apresento o programa Marcos Machado. Gostou das músicas do nosso programa? Mande sua sugestão de música escoteira ou um rock gaúcho. Acesse a página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Nos últimos programas, nossos ouvintes puderam conhecer um pouco mais sobre a história dos grupos escoteiros do 4º Distrito. Dando continuidade a esses históricos, hoje vamos apresentar a seção autônoma Selva de Pedras, da cidade de São Pedro do Sul, integrante do 4º Distrito. Em agosto de 2017, foi dado o primeiro passo para São Pedro do Sul voltar a ter atividades escoteiras na cidade. Os interessados pela fundação de um grupo escoteiro se reuniram com o representante do 4º Distrito Escoteiro para saber quais os passos a serem seguidos. Após alguns encontros com jovens e adultos da comunidade de São Pedro do Sul, no dia 22 de novembro foi realizado a Assembleia de Fundação da Seção Autônoma Selva de Pedra. Uma seção autônoma conta apenas com um ramo, diferente de um grupo escoteiro, com 4 ramos. As atividades, com 30 jovens de 11 a 14 anos, são realizadas na sede dos Beltrames, local cedido de forma gratuita pelos proprietários. Yolanda Renz para o Sempre Alerta. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, apresentamos iniciativas sociais ou ambientais desenvolvidas nos jovens do movimento escoteiro. Hoje vamos apresentar mais uma boa ideia desenvolvida durante o mutirão ecológico pelo ramo escoteiro do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. Para participar do mutirão ecológico em 2016, a tropa Fênix do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo realizou uma grande jornada por Santa Maria. Além da ótima caminhada, os jovens foram desafiados a realizar um safari fotográfico. Durante o percurso, foi solicitado aos jovens que registrassem alterações feitas no ecossistema da cidade, que alteraram negativamente sua biodiversidade. Ao longo do percurso, os jovens fotografaram diversos indícios de descaso do ser humano com o meio ambiente. Em outro momento, os jovens observaram nas fotografias o número de tipos de matérias acumulados de forma indevida, prejudicando o meio ambiente, que foram desde pequenos papéis e embalagens até grandes objetos, como eletrodomésticos deixados na rua sem descarte em local apropriado. Você também pode divulgar sua boa ideia aqui no programa. Mande para nós pela página facebook.com/escoteirosSM. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco tem destaques e curiosidades escoteiras. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.
Vamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Quer pedir uma música escoteira ou um rock gaúcho? Mande sua sugestão de música pela página facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. No programa Sempre Alerta, conversamos sobre assuntos escoteiros. Para você conhecer mais sobre esse movimento mundial de jovens, apresentamos o quadro Curiosidades Escoteiras. Nesse quadro, vamos falar sobre histórias, tradições, personalidades e muitos outros detalhes do dia a dia de um escoteiro. O último dia 18 marcou o falecimento do Baden Powell, fundador do movimento escoteiro. Hoje vamos conhecer o histórico da vida dele. Semana de festas para escoteiros de todo o mundo. Isso porque na quinta-feira, dia 22 de fevereiro, se comemora o aniversário do fundador do escotismo, Lord BP. O chamado chefe escoteiro mundial nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1857, ou seja, está completando 161 anos. Robert Stamps Smith Baden-Powell teve 6 irmãos, sendo que alguns deles também fizeram parte da história do movimento escoteiro, o que contaremos também aqui no Sempre Alerta em outro momento. Êximo goleiro e amante das artes, BP foi criado apenas pela mãe. Seu pai, professor e pastor, morreu quando Robert tinha 3 anos. Como a família era grande, BP foi criado sempre no campo, tomando lições através de conhecimentos vindos da natureza. Quando teve idade, Robert foi para o quartel, no exército inglês, defendeu o Reino Unido em guerras, além de vencer diversos concursos militares. Entre os destaques, as conquistas de terra na África. Foi neste meio que Baden-Powell, percebendo a falta de soldados ingleses, começou a usar cidadãos africanos para atividades extramilitares, como nos primeiros socorros, os envios de mensagens secretas, na decodificação de texto e nos disfarces para espionagens. No começo do século XX, ao construir pequenos folhetins explicando como executar esses trabalhos, começou a pensar na ideia do movimento escoteiro. Em 1907, ao voltar da África e encontrar crianças usando seus ensinamentos para brincar, resolveu fazer um acampamento com jovens de 16 a 21 anos para passar as lições adiante. A partir daí, foram formados os grupos escoteiros e surgiu a Fraternidade Escoteira Mundial. Para se dedicar mais ao movimento que criou, Robert decidiu abrir mão de sua vida militar. Aos seus irmãos pediu ajuda, e assim posteriormente foram criados os ramos Lobinho, Sênior e Pioneiro. Baden-Powell se mudou para Quênia, país africano, onde faleceu em janeiro de 1941, aos 83 anos. Para o Sempre Alerta, Jordana Dalci. E no próximo programa vamos contar mais uma curiosidade. Notícias da semana. No quadro Notícias da Semana, vamos falar sobre os principais acontecimentos regionais, nacionais ou mundiais. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece nessa grande fraternidade mundial. Nossa primeira notícia é sobre o calendário de cursos de formação oferecidos pela região do Rio Grande do Sul. Quem explica melhor é Micaela Ferraz. Todo adulto que pretende ser voluntário no movimento escoteiro precisa estar capacitado para as funções que irá desempenhar. Os cursos de formação de adultos são realizados pelas regiões escoteiras de cada estado e são separados em 2 linhas: dirigente, para quem irá desempenhar funções na gestão, e linha escotista, para quem irá trabalhar nos ramos com os jovens. Dentro de cada linha, há 3 níveis a serem conquistados: nível preliminar, básico e avançado. Todos os anos, a região Rio Grande do Sul oferece diversos cursos de diferentes linhas e níveis para que todos os adultos voluntários estejam capacitados para suas funções. A lista de cursos com inscrições abertas no estado está disponível no link escoteirors.org.br/cursos. É importante lembrar que as inscrições e data limite de confirmação de vaga encerram sempre 45 dias antes da sua data de realização. Micaela Ferraz, para o Sempre Alerta. Nossa próxima notícia é sobre a atividade regional do ramo escoteiro que aconteceu neste último final de semana. Mais de 200 escoteiros participaram no último final de semana da segunda aventura grega em Camaquã. De Santa Maria, foram 7 patrulhas escoteiras e uma sênior, na atividade realizada pelo Grupo Escoteiro Barbosa Lessa. O contingente santamariense contou com quase 50 pessoas entre jovens e adultos, que saíram de Santa Maria às 11 da noite sexta-feira. No sábado, as atividades começaram às 8 horas, com a distribuição das patrulhas, em cada base e o material necessário. A atividade era dividida em módulo aquático, precisão, habilidades manuais, técnicas avançadas de camping e o módulo terra, referente à insígnia mundial do meio ambiente.
Ao longo do dia, os jovens foram desafiados das mais diversas áreas, como embase de stand-up paddle, arco e flecha, pega-varetas gigante, canoagem, tirolesa e sobrevivência. A noite foi recheada de apresentações, como o Desafio dos Deuses e o Desafio Musical. No domingo, foi a segunda oportunidade das patrulhas conquistarem pontuação através das bases. E isso deu certo. Uma patrulha de Santa Maria conquistou o 3º lugar no evento. E a patrulha sênior, que representou o distrito, foi a campeã da apresentação artística. Para o Sempre Alerta, Ana Carolina Altrive. Vamos para o intervalo, escutando o nosso rock gaúcho. Em seguida, quadro Sempre Escoteiro e os parabéns da semana. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta, eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Você escutou agora as músicas das bandas que surgiram aqui no estado. Conhece o rock gaúcho? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirossm. Sempre escoteiro. No quadro Sempre Escoteiro, antigos participantes nos contam um pouco mais sobre a sua vida escoteira. É o momento para escutarmos histórias e nos emocionar com as lembranças de João Heitor Silva Macedo. Sempre Alerta, escoteiros, ouvintes do programa Sempre Alerta. Meu nome é João Heitor Silva Macedo e também faço parte dessa enorme fraternidade mundial chamada Movimento Escoteiro. E vou falar para vocês um pouco da minha vivência e da minha trajetória no movimento escoteiro. Se eu vou determinar um pouco sobre a minha vida no movimento escoteiro, eu tenho que dividir ela em 2 partes. 2 momentos da minha vida. Um momento que eu considero, a minha fase enquanto jovem, enquanto tropa, e a minha fase adulta, então mais como chefe. E esse primeiro momento, então, eu posso considerar, é um momento então em que eu ingresso no movimento escoteiro, quando eu fiz parte e fui convidado por um grupo de amigos, colegas, para fazer parte do grupo escoteiro Tupanciguara. Em 1988, então em abril de 1988, convidado por um grupo de amigos, eu começo a integrar o grupo escoteiro Tupanciguara. Era uma outra realidade, uma outra vivência, um escotismo mais simples, um escotismo com mais dificuldades, mas dentro do grupo escoteiro Tupanciguara, onde eu entro como escoteiro, eu comecei ali a conhecer, na verdade, uma série de valores que se tornam fundamentais para a minha vida. Ao mesmo tempo, com esse grupo de amigos, eu também pude fazer um trajeto de construção de uma grande teia de amizades que vem até os dias de hoje. Fui escoteiro, sênior, pioneiro, comecei a minha vida de chefia no grupo escoteiro Tupanciguara e que me traz até hoje grandes lembranças. Grande parte dos meus melhores amigos de hoje ainda são amigos daquele tempo de escoteiro que eu fui no grupo escoteiro Tupanciguara. Um segundo momento da minha vida eu caracterizo como a minha fase adulta, quando então eu fundo o grupo escoteiro Olavo Bilac. Esse grupo então ele surge de uma ideia no ano de 2002, quando eu me afasto do grupo escoteiro Tupanciguara e apresento o projeto ao Conselho Escolar e à direção da escola Olavo Bilac, onde eu era professor. Esse projeto então era um projeto que procurava naquele momento conciliar 2 grandes momentos da minha vida, que era a minha vida profissional e a própria vida como escoteiro, e trazer então para dentro da realidade de um grupo escoteiro as práticas pedagógicas e educacionais que eu havia trabalhado e havia vivenciado ao longo da minha trajetória profissional. O grupo escoteiro então é fundado em 2004 e a partir de então a gente começa a trabalhar como dirigente, como chefe de tropa ao longo de vários anos dentro do grupo escoteiro Olavo Bilac. A trajetória no Olavo Bilac é uma trajetória então de muitas dificuldades, mas onde eu pude trazer para o entorno de nós muitos jovens alunos da escola Olavo Bilac e reencontrar grandes amigos do movimento escoteiro que nos ajudaram nessa construção. Desses 2 momentos da minha vida, como jovem no grupo escoteiro Tupanciguara e no grupo escoteiro Olavo Bilac como adulto, eu posso garantir a todos que o que marcou a minha vida são os valores que eu aprendi, que eu vivenciei ao longo desses quase 30 anos de promessa escoteira. Dentro do movimento escoteiro, eu aprendi valores como altruísmo, honra, verdade. Eu criei amizades e laços de amizade fraterno que extrapolam os limites do tempo e do espaço. Hoje eu posso dizer para vocês que muito do que eu sou como profissional, como educador, como militante social dentro da sociedade brasileira se deve sim a tudo que eu aprendi e vivenciei dentro do movimento escoteiro.
E por isso considero ainda que o movimento escoteiro um movimento fundamental para tecer, na verdade, o nosso perfil, tecer as personalidades que nós temos e continuarmos lutando por uma sociedade melhor. Por isso que sempre eu digo e continuo afirmando: uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Mais um relato cheio de emoção no nosso programa. Você também é antigo escoteiro? Mande uma mensagem na nossa página facebook.com/escoteirosSM. Parabéns! E chegando ao fim do nosso programa, os parabéns da semana. Parabéns para o Bruno da Silva, do grupo escoteiro Melvin Jones, que completou 5 anos de promessa escoteira no último dia 15. Chegamos ao fim desta edição do programa Sempre Alerta. Até o próximo programa Sempre Alerta. Gostou do programa? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Sempre Alerta! Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.